35 metros de ossos, cinzas e segredos. Não é metáfora. Embaixo dos seus pés, se você estivesse lá, existem 26 cidades empilhadas umas sobre as outras como camadas de um bolo funerário. Cada uma destruída. Cada uma reconstruída sobre a destruição da anterior. O cheiro de terra queimada que os arqueólogos descrevem quando abrem uma nova camada não é poético, é literal. São cinzas de casas, de corpos, de impérios que acreditavam ser eternos. Este lugar tem um nome. E esse nome aparece no último livro da Bíblia como o endereço exato do fim do mundo. Não é uma visão, não é um símbolo. É uma coordenada geográfica real, num vale real, no norte de Israel, onde o exército mais poderoso da antiguidade já foi aniquilado numa única noite, onde Napoleão chamou aquela planície de o campo de batalha mais perfeito da Terra, onde um general britânico em 1918 olhou para o horizonte depois da vitória e disse, em voz alta, que sentia estar dentro de uma profecia. Mas há algo que nenhum documentário te contou sobre Meguido, algo que arqueólogos descobriram em 2022, numa câmara selada há 3.000 anos, que muda tudo o que pensávamos saber sobre quando e por que este lugar foi escolhido para ser o palco do fim. Isso está aqui. E você vai entender por que não sair agora seria o maior erro desta noite. O vale de Jezreel se abre diante de você como uma ferida na terra. São 30 quilômetros de planície plana, quente, varrida por um vento seco que carrega poeira e o cheiro de erva daninha. Ao norte, o Monte Carmelo. A leste, o Monte Gilboa. E no centro desse triângulo estratégico perfeito, uma colina artificial que não devia existir, porque colinas assim não surgem naturalmente no meio de planícies. Essa colina é um tel, palavra hebraica para uma montanha construída por camadas de civilizações. Este tel específico, com seus 35 metros de altura e 6 hectares de superfície, é Meguido, Tel Meguido, o monte que deu nome ao Armagedão. A palavra grega Armagedon, usada pelo apóstolo João no Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, é uma transliteração direta do hebraico Har Megido, a montanha de Meguido. João não inventou um lugar simbólico, ele nomeou um endereço. Uma cidade que já existia há pelo menos 5.000 anos quando ele escreveu aquelas palavras no exílio da ilha de Patmos, por volta do ano 95 d.C. Mas por que aqui? Para entender isso, você precisa entender o que aquela planície significava no mundo antigo. O Vale de Jezreel era a encruzilhada do mundo, literalmente. Era o único ponto de passagem natural entre o Egito e a Mesopotâmia, entre o sul e o norte, entre o Oriente e o Mediterrâneo. Qualquer exército, qualquer caravana comercial, qualquer mensageiro real que quisesse cruzar o crescente fértil precisava passar por aquele vale. E quem controlava Meguido, controlava esse fluxo. Não é exagero dizer que Meguido era o nó da civilização antiga. Os faraós egípcios a conquistaram, os cananeus a reconstruíram. O rei Salomão a transformou numa cidade-fortaleza de elite. Os assírios a destruíram. E cada vez que uma civilização caía sobre Meguido, a próxima construía sobre seus escombros, porque o vale era valioso demais para ser abandonado. A Bíblia menciona Meguido em passagens que vão do livro de Josué ao livro dos reis, e cada menção é sangue. O juiz Débora derrotou o general cananeu Sísara perto de suas águas. O rei Josias morreu ali, ferido por flechas egípcias numa batalha que não deveria ter travado. O rei Acasias foi assassinado ali em fuga. Meguido acumula mortes como a terra acumula camadas. E quando João, no Apocalipse, precisou de um nome para o local onde as forças do bem e do mal se confrontariam no fim dos tempos, ele não escolheu Jerusalém, não escolheu Roma, não escolheu um lugar sagrado e intocado. Ele escolheu o lugar mais ensanguentado da história humana. Isso diz algo profundo sobre como a mente profética funciona e sobre o que aquela terra carregava na memória coletiva do povo que João conhecia. Diz também algo sobre a terra em si. Hoje, quando o sol cai sobre o vale às 4 da tarde no verão, a planície irradia calor de baixo para cima.
A terra dourada parece pulsar. Os arqueólogos que trabalham nas escavações descrevem uma sensação estranha, não espiritual, eles enfatizam, mas geológica. O solo de Jezreel é extraordinariamente fértil, regado por fontes subterrâneas milenares. É um solo que devolve tudo o que recebe. Inclusive, dizem alguns, o peso das batalhas que absorveu. As primeiras escavações científicas em Tel Megido começaram em 1903, conduzidas pelo alemão Gottlieb Schumacher, a serviço da Sociedade Alemã de Palestina. Schumacher abriu uma vala no centro do Tel e ficou imediatamente perplexo. O que ele encontrou não era uma cidade. Era uma cidade dentro de outra cidade, dentro de outra cidade, como bonecas russas de pedra calcária e argila queimada. Mas foi a expedição americana do Oriental Institute de Chicago, entre 1925 e 1939, liderada por Clarence Fisher e depois por P.L.O. Guy, que revelou a escala real do enigma. Eles identificaram 26 estratos distintos de ocupação humana, datando do período calcolítico, por volta de 4000 a.C., até o período persa, por volta de 332 a.C., 26 cidades, empilhadas, cada uma destruída de forma suficientemente violenta para que a próxima geração simplesmente nivelasse os escombros e construísse por cima. Fato 1. O primeiro fato pouco conhecido sobre Megido é que ela não foi destruída e abandonada. Ela foi destruída e escolhida de novo, 26 vezes consecutivas. Isso não acontece com cidades comuns. Acontece com posições estratégicas tão valiosas que nenhuma civilização conseguia renunciar a elas, mesmo depois de ver a destruição total da anterior. O vale valia mais do que a memória do trauma. Nos anos 1990 e 2000, as escavações foram retomadas pela Universidade de Tel Aviv sob a direção do arqueólogo Israel Finkelstein, um dos maiores especialistas em arqueologia bíblica do mundo e também um dos mais controversos, porque suas descobertas frequentemente complicam narrativas religiosas estabelecidas. Finkelstein e sua equipe usaram tecnologias que os americanos dos anos 1930 jamais poderiam imaginar. Tomografia computadorizada do solo, análise de isótopos de carbono 14 de alta precisão, mapeamento georadar. E o que eles encontraram nas camadas do período do Reino Unido de Israel, o período de Davi e Salomão, por volta de 1000 a.C., foi perturbador. Fato 2. Em 2022, arqueólogos da Universidade de Tel Aviv, escavando o estrato Iva, correspondente ao período de Salomão, descobriram uma câmara administrativa intacta, contendo selos reais de argila, chamados bulai, com inscrições em proto-hebraico arcaico. A descoberta, publicada no periódico Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University, confirmou pela primeira vez, com evidência física direta, que a cidade descrita em 1 Reis 9:15, onde está escrito que Salomão construiu Megido, Hazor e Gezer, existiu exatamente como narrada, no mesmo período cronológico descrito pelo texto bíblico. Isso parece simples. Não é. Por décadas, uma corrente significativa da arqueologia bíblica, incluindo o próprio Finkelstein em fases anteriores de sua carreira, argumentou que as obras de Salomão em Megido eram, na verdade, do período do rei Acabe, cerca de um século depois. A descoberta de 2022 não encerrou o debate, mas deslocou seu centro de gravidade de forma irreversível. Os bulai encontrados na câmara preservaram algo que a argila raramente preserva: impressões digitais. Os dedos da pessoa que selou aqueles documentos há 3000 anos deixaram sulcos visíveis na argila. Ninguém sabe o nome dessa pessoa, mas seus dedos estão lá. Nas escavações anteriores, entre 2016 e 2019, a mesma equipe havia descoberto algo igualmente fascinante na periferia do Tel. Um sistema de silos de armazenamento de grãos com capacidade estimada para abastecer um exército de 12.000 soldados por 6 meses. Não era um celeiro municipal. Era logística militar de escala imperial, numa cidade que a Bíblia descreve especificamente como um dos centros das cidades de carros de guerra de Salomão. Fato 3, e este é o menos conhecido de todos.
Em setembro de 1918, o general britânico Edmund Allenby conduziu uma operação militar no Vale de Jezreel que destruiu o 7º e o 8º exércitos otomanos em menos de 48 horas. A operação foi batizada pelos britânicos de Batalha de Megido, deliberadamente porque Allenby, um anglicano devoto que havia lido o Apocalipse, quis que o nome ficasse registrado na história. Depois da vitória, segundo o relato de seu biógrafo Brian Gardner no livro Allenby, de 1965, o general disse a seus oficiais: "Sinto que estamos num lugar que foi escolhido antes de nós." Um general vitorioso, no calor do pós-batalha, descrevendo uma sensação de destino predeterminado num vale que havia acabado de conquistar. Isso não é teologia, é dado histórico. Agora, a teoria controversa, e ela merece ser tratada com o cuidado que merece. Alguns historiadores e arqueólogos, como o estudioso americano Eric Klein, da Universidade George Washington, autor do livro The Battles of Armageddon, 2000, propõem uma leitura que não nega a fé, mas adiciona uma camada perturbadora. O Armagedão de João pode não ser uma profecia de futuro, mas uma memória de passado. A teoria de Klein sugere que o local foi escolhido por João precisamente porque Megido já era, na consciência coletiva do Oriente Médio Antigo, sinônimo de batalha final. Não porque João estava prevendo, mas porque ele estava lembrando. O local carregava tanto peso de destruição acumulada que se tornou, culturalmente, o arquétipo da guerra definitiva. Isso não invalida a profecia para quem crê nela, mas adiciona uma dimensão que a arqueologia moderna torna impossível ignorar. Megido não foi escolhida aleatoriamente. Ela foi escolhida porque o solo ali já estava saturado de história de um jeito que nenhum outro lugar na Terra conseguia replicar. E o georadar ainda não escaneou todas as camadas. Há estratos em Tel Megido que nenhum arqueólogo tocou ainda. Marcos Aurélio Ferreira tem 47 anos. Nasceu em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, e passou a infância ouvindo o sino da Basílica de Nossa Senhora pelas janelas do quarto. Ele não é teólogo, é técnico em manutenção industrial. E em outubro de 2019, depois de 22 anos sonhando, ele finalmente embarcou numa viagem de peregrinação à Terra Santa. Quando o ônibus que levava o grupo de brasileiros se aproximou de Tel Megido, o guia começou a explicar a localização geográfica, a arqueologia, as camadas. Marcos estava olhando pela janela. Ele descreveu depois, num relato que compartilhou no grupo de WhatsApp da sua paróquia em Aparecida, uma sensação que não soube nomear na hora. O lugar não parecia sagrado, parecia pesado, como se o ar tivesse mais peso do que devia. Eu esperava sentir o que sinto na Basílica, aquele calor de presença. Ali era diferente. Ali era silêncio de outro tipo. Marcos subiu ao topo do Tel com o grupo. A vista do vale de Jezreel a seus pés era, nas palavras dele, grande demais para os olhos processarem. Uma planície que vai até o horizonte em todas as direções, sem obstáculo. Ele ficou parado por 20 minutos enquanto os outros fotografavam. Quando o guia o chamou para continuar, Marcos disse uma coisa que ninguém esperava. Se isso vai acontecer aqui, eu entendo por quê. Não tem como escapar dessa planície. Um técnico em manutenção de Aparecida, sem formação teológica, olhando para o mesmo vale que Napoleão chamou de perfeito para a guerra, e chegando à mesma conclusão geopolítica intuitivamente. A geografia fala uma língua que dispensa tradução. Tel Megido é hoje Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecimento concedido em 2005, compartilhado com outros 2 Tels bíblicos israelenses, Hazor e Beer Sheba. A justificativa da Unesco é cuidadosamente secular, valor arqueológico excepcional, estratigrafia única, importância para a compreensão da história do Oriente Médio Antigo. Mas quem visita o lugar sente que a descrição burocrática não captura muito do que está lá. O site arqueológico é aberto ao público. Há um museu moderno na base do Tel, construído em 2010, com maquetes tridimensionais das diferentes fases da cidade. Há passarelas de madeira que permitem caminhar sobre as escavações sem danificá-las. Há um túnel escavado na rocha, o sistema de água de Megido,
construído por volta de 900 a.C., durante o reino de Acabe, que desce 36 metros abaixo do nível da cidade até uma fonte subterrânea que ainda produz água. Turistas descem esse túnel todos os dias. A temperatura cai bruscamente. As paredes de pedra calcária úmida têm textura de osso lavado, e lá embaixo, no fundo, a água ainda corre. Enquanto você lê isso, aquela água ainda está correndo. As escavações continuam. Em 2023, a equipe de Finkelstein, agora conduzida por seus sucessores após sua aposentadoria em 2021, iniciou a escavação sistemática do estrato X, correspondente ao período cananeu médio, por volta de 1700 a.C. As análises preliminares sugeriram a presença de uma estrutura palatina de dimensões incomuns para o período, com paredes de mais de 2 metros de espessura. Os resultados completos ainda não foram publicados. Há algo esperando lá embaixo que ninguém ainda viu. Uma curiosidade que raramente aparece nos roteiros turísticos. A poucos quilômetros de Tel Megido, existe uma prisão israelense de segurança máxima, a prisão de Megido. Foi construída pelo exército britânico durante o mandato da Palestina e ainda está em operação. Detentos de segurança são mantidos a menos de 3 quilômetros do local bíblico do fim do mundo. A ironia geográfica é pesada demais para ser acidental. Outra curiosidade. A planície de Jezreel é hoje uma das regiões agrícolas mais produtivas de Israel. Campos de girassol, trigo e algodão cobrem o mesmo solo onde o sangue de exércitos egípcios, cananeus, israelitas, assírios, persas, romanos, cruzados, otomanos e britânicos foi absorvido. O solo é extraordinariamente fértil. Os agricultores israelenses falam nisso abertamente, com um misto de orgulho e desconforto. Terra adubada por séculos de guerra produz colheitas excepcionais. Isso, por si só, é algo sobre o qual vale meditar longamente. Existe um tipo de lugar no mundo que funciona diferente dos outros. Não porque foi ungido, não porque é sagrado no sentido que as religiões definem esse termo, mas porque carrega peso suficiente de história humana para que o espaço em si pareça alterado. Como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo ali e passado, presente e futuro coexistissem na mesma camada de terra calcária. Megido é esse tipo de lugar. 26 civilizações escolheram aquela colina. 26 civilizações foram destruídas naquela colina. E cada vez a próxima chegou, viu os escombros e disse: mesmo assim, construo aqui. Existe algo de profundamente humano nessa insistência. O homem de Aparecida que ficou parado no topo do Tel por 20 minutos não sabia que estava replicando exatamente o que Napoleão fez 2 séculos antes e o que o general Allenby fez 1 século antes e o que centenas de generais, reis e profetas fizeram antes deles. Ficar parado na beira daquela planície e sentir o peso do que aquele lugar significa. Não para um povo, para todos os povos. O Apocalipse de João não escolheu Megido por acidente. E a teoria de Eric Klein, de que a escolha foi memória antes de ser profecia, não diminui o peso do que está escrito. Talvez adicione a ele, porque se Megido foi escolhida porque já era o símbolo universal da guerra definitiva, então João estava dizendo algo mais sombrio do que uma previsão de futuro. Estava dizendo: olhem para onde chegamos, olhem quantas vezes chegamos aqui. 26 vezes construímos sobre nossas próprias ruínas. 26 vezes acreditamos que desta vez seria diferente. 26 vezes o fogo desceu. E o vale continua lá, fértil, quente, varrido pelo mesmo vento seco que existia antes de qualquer rei ter pisado nele. A água no fundo do túnel de 900 a.C. ainda corre. Os dedos impressos na argila de 3.000 anos atrás ainda estão lá, esperando que alguém descubra o nome de quem os deixou. E as camadas mais profundas do Tel, as que nenhum arqueólogo ainda tocou, guardam algo que ainda não tem nome. Megido não é apenas o endereço bíblico do fim do mundo. É o espelho mais antigo que a humanidade construiu para olhar para si mesma. E o que esse espelho mostra, se você tiver coragem de olhar diretamente, não é o futuro. É o padrão. O mesmo padrão, repetido 26 vezes, esperando para ser reconhecido
antes que a 27ª camada de cinzas precise ser depositada.